Olá, bom dia, uma excelente quarta-feira para você. Vamos aos 3 minutos para a gente meditar na palavra de Deus e começar o nosso dia. A palavra de hoje está em Gálatas capítulo 5, no versículo 23, quando a Bíblia fala do fruto do Espírito e entre eles está o domínio próprio. Fruto do Espírito, domínio próprio. Eu vejo pessoas que têm tanto medo do inimigo, têm medo do que o inimigo possa fazer, tem medo de maldições, tem medo de que alguém lhe lance algum mal, alguma coisa, e às vezes esquece que o pior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Não adianta eu temer o inimigo e não ter a noção de quem eu sou. A minha falta de domínio próprio pode gerar coisas terríveis na minha vida. Na maioria das vezes, as vitórias que o inimigo tem contra nós é porque em algum momento ele nos ofereceu um prato, uma bandeja e nós não recusamos. Não tivemos domínio próprio para recusar a tentação do inimigo. E por vezes esquecemos que ele conta com o nosso orgulho, ele conta com a nossa arrogância, ele conta com a nossa presunção de achar que nós sabemos lidar com tudo, nós sabemos fazer. E às vezes nós vamos nos afastando da presença de Deus, perdendo o contato com Deus e vamos deixando de ter o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Então, um filósofo que viveu 100 anos depois de Jesus, ele disse: nenhum homem é livre até que domine a si mesmo. E como dominar a mim mesmo? Como dominar minha língua? Quantas vezes falamos na hora errada, falamos o que não era para falar, explodimos quando jamais deveríamos ter explodido. Quantas vezes agimos com truculência, com violência, com ignorância. Quantas vezes perdemos o time, não temos domínio sobre nós mesmos e estamos com medo do inimigo. Precisamos começar a ter medo de nós mesmos. E quando nós começamos a entender isso, quando nós começamos a nos cuidar e a entender o perigo que eu posso causar a mim mesmo, eu então começo a olhar para Cristo e descobrir que eu preciso do Espírito Santo gerando em mim domínio próprio, que eu necessito desse fruto do Espírito em mim, que eu necessito dessa presença dele em mim, para que eu possa dominar o meu eu, meus desejos, meus egos e as minhas vontades, que tanto mal causam para mim e às vezes para aqueles que estão ao meu redor. É interessante que o inimigo, aquele que tantos temem, ele foi derrotado lá na cruz. E João diz que se eu estiver em Cristo, o maligno não me toca. Mas infelizmente, o meu eu, ainda não foi derrotado. Ele precisa ser vencido todo dia. O meu eu, o teu eu, precisa ser derrotado todo dia até que Jesus volte. E para isso, necessitamos do Espírito Santo no governo, nos dando esse fruto precioso chamado domínio próprio. Que Deus te abençoe e que você busque isso em Deus. Pai, nos dá o equilíbrio, o fruto do teu Espírito, o domínio próprio, e que possamos vencer a nós mesmos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.